paz do Senhor, nós vamos dar continuidade aqui ao estudo, que nós estamos fazendo de cada capítulo aqui na nossa comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15 do livro de Gênesis, que é um capítulo extremamente poderoso, onde há algumas revelações poderosas, como a reafirmação da promessa que Deus fez a Abraão, e ali de fato surge um fato inédito na vida do próprio Abraão, por aquilo que aconteceu, e também a revelação do tempo do cativeiro, que a descendência de Abraão, já lá depois de Jacó, com José, eles acabam indo para o Egito, e isso tudo já é predito na Bíblia, já é profetizado, Deus já revela para Abraão ali no capítulo 15. Então vamos começar com a leitura do texto, que diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Então esse é o primeiro versículo, é um versículo onde Deus ele se aproxima de Abraão novamente, através de uma comunicação direta. E a Bíblia fala, a versão aqui no português, a versão que está aqui no português diz assim: depois destas coisas. Depois destas coisas. Por que depois destas coisas? Porque foi logo depois que ele voltou daquela batalha, dos 4 reis contra os 5. Imagino que Abraão, após ter tido aquela vitória retumbante, com apenas 318 soldados, conseguiu vencer 4 reis poderosíssimos que já havia vencido 5. Alguma espécie, primeiro foi alguma espécie de dificuldade emocional Abraão passou, e a gente vai ver isso logo adiante nos próximos capítulos, mas Deus reaparece diante dele para reafirmar a sua aliança, para reafirmar que estava com ele e para relembrá-lo também de que não há nenhuma vitória, nenhum resultado, nada que não tenha sido com a participação do próprio Deus. Porque como seria possível 318 homens vencerem 4 reis, e resgatar? Mas Deus relembra também que Deus ele é um escudo, a proteção contra qualquer castigo e que possa ter acontecido, E além de ser aquele Deus que fez um milagre de fazer com que 318 vencessem 4 reis, que também ele estava ali disposto também a livrá-lo de qualquer castigo, da mesma forma que Deus teria ainda uma grande recompensa. Grande é o teu galardão. O galardão se refere à recompensa. A palavra galardão está relacionada à palavra recompensa, grande a sua recompensa, é o que diz a palavra. Daí, a partir aí dos versículos 2 e 3, você percebe a insegurança de Abraão com relação à promessa. Quando ele diz assim, Abraão revela insegurança, questiona sobre a sua promessa, Isso é visto no slide. E Abraão diz assim no versículo 2 e 3: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco, ou Eliezer o Damasceno? E acrescentou: então não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro? Então a visão, a ideia que Abraão tinha é de que quem seria, até então, quem olhava ao redor dele, que a única pessoa que poderia herdar as coisas era o seu mordomo, o seu, digamos assim, servo, a pessoa que administrava as coisas de Abraão. A palavra que nós encontramos no hebraico de Abraão se referindo a Deus, ó soberano Senhor, é a palavra Adonai, que é Senhor Deus. Também foi traduzido em alguns outros textos como Senhor Deus, Aqui ele chama de soberano Senhor, porque ele sabia com que ele estava falando. Essa palavra que foi traduzida por servo, ela no hebraico é a palavra mechek, que significa administrador.
E a palavra Damasco, Damasceno, Damesque, que é Eliezer, é a origem de onde ele era, ou seja, onde ele nasceu, uma cidade chamada Damasco, né? Uma cidade chamada Damasco. E quando Abrão fala sobre descendência, ele não fala nem sobre filho, porque a palavra que está lá também no hebraico é Menachem Ben Seruk, significa neto, filho e neto, muito mais neto do que filho. Então Abrão estava dizendo ali, sem herdeiro. Qual é o herdeiro que eu vou ter, né? E essa palavra, ela também se refere a sem aumento, né? sem crescimento. Então Abrão, ele via, apesar de todo o milagre, toda a riqueza financeira que ele já possuía, ele não achava aquilo importante, mais importante do que a sua descendência. De aqui adiantava ele ter tudo e não ter para quem deixar, né? Por quê? Porque a visão de Abrão, que é a visão correta, certo, é saber que mais valor tem as pessoas do que os bens, né? Então essa é uma observação fundamental, né? Uma observação que deve ser feita, que era o questionamento que Abrão estava fazendo com Deus ali naquela hora, né? Agora o versículo 3, quando ele diz assim, ó, a mim não me deste semente, é a mesma coisa que Abrão está dizendo assim, ó, não adianta eu ter tudo isso, se eu não tenho para quem herdar, né? Então esse esse foi o questionamento principal que Abrão coloca diante de Deus ali naquela hora, né? Vamos ler os versículos seguintes, agora o 4 e 5, onde Deus ele reforça a promessa feita a Abrão, e que é confirmada de uma forma visual, né? Então isso também tem aspectos importantes diante da questão como Deus coloca para ele. Então a Bíblia diz assim, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência, né? Então essa afirmação que Deus faz, né, são 2 versículos de uma palavra que Deus dá para Abrão, na qual ele confirma com Abrão que não será o Damasceno Eliezer, né, que seria o seu herdeiro Eliezer, mas ele o tira para fora, e esse tirou para fora, o verdadeiro significado é que ele chamou para fora da tenda, chamou para o lado de fora, para que ele pudesse olhar as estrelas, né? Então, quando Deus manda que ele olhe as estrelas, é para que Deus possa fazê-lo entender a capacidade que ele tem de criação, de geração do nada, todas as coisas, né? E que aquilo que Deus tinha para fazer na vida de Abrão era uma coisa simples para ele, não era uma coisa complicada. E ele dizia o seguinte, você está vendo todas essas estrelas dos céus aí? Então imagine, se eu criei tudo isso, quanto mais te dá uma descendência. Então sua descendência será maior do que as estrelas do céu. E ele reafirma de que essa semente seria uma semente de acordo com, ou melhor, essa descendência seria de acordo com a semente do próprio Abrão, né? Não seria um terceiro, mas sim uma semente oriunda, gerada do próprio Abrão. E ainda que Sarai não tenha um filho, certo? Sarai não pode ter filho, mas Sara pode. Então essa é uma revelação que a gente vai ver mais adiante, que se confirma diante da visão que Deus estabelece para Abraão, e se dá assim, dessa maneira,
como se pode acreditar. E aqui agora que vem a grande mudança, a grande transformação na vida de Abrão, porque o versículo 6 diz assim: Abrão creu no Senhor e isso foi-lhe creditado, imputado, né? Alguns textos trazem imputado por justiça. Então se tornou-se justo diante do Senhor, né? Ele acreditou, ou seja, na verdade, o fato dele ter acreditado levou a Deus a considerar para ele um mérito, né? Toda vez que você acredita na palavra de Deus, aquela palavra torna-se mérito para você receber aquela promessa. Então, Abrão ele não pediu um sinal para Deus, ele não pediu uma prova para Deus, nada disso. Abrão simplesmente creu na palavra. Abrão simplesmente creu de que essa promessa se cumpriria em qualquer momento, né? E aquilo, a palavra diz que Deus considerou isso, né, com mérito, ou seja, para Deus, o fato dele ter acreditado, né, gerou para Abrão um mérito, né, digamos assim, ele mereceu então ser abençoado com essa descendência. Com essa descendência foi um momento da mudança, né? Aonde imputou-lhe, tem um texto, tem algumas versões que dizem que isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, isso foi dado a Abrão como justo, era justo, já que ele acreditava que se cumprisse essa promessa. Quando você acredita na promessa de Deus, Deus considera justo que se cumpra essa promessa na tua vida. Então isso foi o exemplo de Abrão, isso pode ser um exemplo na vida de cada um de nós, porque a vida de Abrão, a vida dos patriarcas, a vida dos personagens bíblicos, eles são o modelo do relacionamento de Deus com o homem. Da mesma forma, a forma como eles se comportam são o modelo do nosso relacionamento com Deus, né? Então a confiança, o crer, ela imputa, ela traz sobre a vida de quem assim o faz por justo. No versículo 7, o versículo 7 inicia aí um processo de organização do futuro de Abrão, que Deus começa então a revelar algumas coisas importantes, né? Então o versículo 7 diz assim: e disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Daí eu queria abrir um parêntese que não está muito explícito, muito claro na Bíblia, mas que pode ser é uma chave de interpretação dessa palavra, né, de Ur dos Caldeus, ou Ur de Casdim, como se fala no hebraico, né? Essa retirada, essa passagem aí se refere ao fato de haver no meio daquela comunidade, né, daquela época, a ideia de que Abrão foi tirado dali de uma forma milagrosa, né? Na verdade, o que se fala ali, o fato inclusive até de Abrão ter sido chamado para isso já se refere aos versículos anteriores, de ter sido chamado para poder liderar aquela batalha, né? Abraão era como um príncipe, como um líder entre eles, justamente porque houve um grande milagre, segundo as tradições judaicas, na retirada de Abrão de lá de Ur dos Caldeus, né? Era uma espécie de algo muito poderoso que Deus havia feito por ele, por isso inclusive que ele fora convidado no capítulo anterior
convidados, não foram chamados, né? Eles foram avisados sobre o que tinha acontecido com Ló, porque eles tinham aquela ideia de que Abraão era um líder muito poderoso desse lugar. Então aí a base para tudo isso está justamente nessa frase, né, que o Senhor fala para Abraão: eu te tirei de Ur dos caldeus para dar-te esta terra. Então, por que tirou? Não foi só um convite, então, que foi feito lá no capítulo 12, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Não, algo muito maior, muito mais grave estava envolvido nisso aí, que envolve uma ação de livramento. Uma ação de livramento que amplia ainda mais o entendimento desse versículo. E depois disso Deus continua falando para ele, e aí vai começar a revelar outras coisas. Vai começar a revelar outras coisas, e aí vai começar também a demonstrar a aliança. E o versículo 8 diz assim: perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber se tomarei posse dela? Observe que aqui Abrão agora já não está mais focado na descendência, mas na herança. Então ele diz, não está falando mais sobre a descendência, mas sobre a herança. Então aí Deus, então ele faz essa pergunta para o Senhor e começa o diálogo. E Deus então aí pede uma oferta para ele, que você vai ver no versículo seguinte. E essa oferta estabelece o sinal da aliança através da oferta, né, de sacrifício, que é uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Isso você pode observar dessa forma. Isso aí está escrito no versículo 9 e 10, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade frente à outra, as aves, porém ele não cortou. Vamos ter um entendimento. Nas versões em português desse texto, fala-se desses animais de 3 anos. Nas versões originais do hebraico, sabe-se que o sacrifício que era feito não eram novilhas de 3 anos, mas sim de 3 novilhas, 3 cabras e 3 carneiros. Então a tradução, ela digamos que assim, que entroncou o entendimento. Então não foram uma novilha de 3 anos, mas 3 novilhas, 3 cabras e 3 rolas, né? Então, o que isso simboliza? Primeiro, as 3 novilhas, elas representam o novilho, o sacrifício oferecido no Kippur, o dia do perdão. O novilho oferecido com a interpretação correta de um preceito que ainda era desconhecido para aquele povo. Ou seja, a lei ainda não tinha vindo, né? Mas ainda assim, por que a lei? Porque isso foi estabelecido lá no Levítico, mas Deus já tinha uma ideia da aplicação dessa lei, já sabia que ela ia ser aplicada e já antecipa ali em Abrão. Desculpa. Depois você vai ver 3 cabras, né? E essas 3 cabras, os 3 cabritos, né, eles representam também o sacrifício dos 3 cabritos, já é apontando para Cristo, porque lá esse sacrifício que acontecia lá no Kodesh HaKodashim, né, que é o Santo dos Santos, as cabras eram sacrifícios adicionais nos festivais, que quando se oferecia a novilha para perdão dos pecados, a cabra que fazia a purificação desse pecado. Então a cabra ela era oferta do pecado, já apontando já para Jesus Cristo, né, como o Cordeiro de Deus. Os 3 carneiros, certo, também é um complemento disso. Né? Então você vê o que foi pedido, né? O que foi pedido foi
os bezerros, o novilho, as cabras e os carneiros. Então cada um deles é uma representação disso aí, né? O carneiro simboliza a oferta da culpa trazida por um homem quando tem certeza que cometeu certas ofensas. Tem a confissão do pecado, né? O carneiro ele representa a confissão do pecado, e Abraão e Deus pediu tudo isso já como uma digamos assim, uma pré-figuração do que viria a acontecer no futuro, né? Então ali quando na lei foi instituído que quando o homem cometia uma ofensa, que ele sabia disso, ele tinha que oferecer 3 carneiros, que era trazida por um indivíduo como oferta para o pecado. Agora aí você vai ter os 2 pássaros, um rolo e uma pombinha. Um rolo e uma pombinha, que é uma alusão a espécies oferecidas pelos pobres no seu sacrifício no templo sagrado. Então era mais algo de alguém que não tinha a condição. Aí ele fecha com essas ofertas aí, com esses sacrifícios, ele fecha todo vamos dizer assim, a estrutura, né, da lei que é depois entregue por Moisés lá na frente, no Levítico, acerca da purificação dos pecados. E aí o versículo 10 em diante começa a fazer a explicação do que foi que Abraão fez. A Bíblia fala que ele cortou ao meio cada um deles, só não cortou as aves. Então a bezerra ele corta ao meio, o novilho, né? Os novilhos, as cabras ele corta ao meio, os carneiros ele corta ao meio, porém os pássaros, as aves, ele não cortou. Qual é a explicação disso? Qual é a explicação? Por que as aves ele não cortou? Então ele dividiu cada uma em 2 porções, certo? E a interpretação literal desse versículo, você entende somente que ele tinha cortado no meio. Mas qual é a interpretação espiritual? Certo? É porque Abraão ali estava estabelecendo junto com Deus uma aliança, né? Assim como numa confissão de pecado você estabelece uma aliança, quando você confessa a Cristo você faz uma aliança com Ele. Nos termos da aliança, a divisão daqueles animais ali representa justamente uma parte para cada lado. Então ali uma parte para Deus e outra parte para Abraão. É por isso que foi partido em 2. A parte divina, a parte do homem é a confissão e a parte de Deus é o perdão. Então o homem não precisa fazer nada além de reconhecer, certo? E Deus, por sua vez, nessa aliança, confere a remissão, confere a redenção. E isso pode ser visto em outros textos da Bíblia, mas isso mais na frente que a gente vai estudar ainda em Jeremias, e assim por diante. Mas a explicação para Abraão ter dividido no meio é justamente essa. Agora, por que ele não partiu as aves? Por que ele não partiu as aves? Essa já é uma explicação mais do nível nacional, né? O objetivo dessa palavra, desse momento aí, já não tem tanto a ver com o espiritual, isso tem mais a ver com Israel especificamente, né? Por quê? Porque de acordo com Salmos 22, 13, Daniel 8, 20, né? Cabras, touros, carneiros são comparados com outras nações, né? Então você vê, né, Daniel 8:20 diz que o carneiro que viste com 2 chifres são eles os reis da Média e da Pérsia. No Salmo capítulo 22, verso 13 diz que muitos touros me cercaram, e assim por diante. Então os animais eles também eram considerados como nação, mas já Israel, existe uma interpretação de que Israel ele era representado pelos pássaros. Por exemplo, lá no Cântico dos Cânticos, versículo 2, versículo 14, diz que a minha pomba estás na fenda da rocha, certo? Então, o que isso quer dizer tem a ver com a cultura nacional, com os aspectos nacionais, que as outras nações poderiam ser divididas, mas Israel jamais poderia ser dividida. Então isso é uma explicação que você vai encontrar mais no nível do estudo dos judeus,
A única forma de você explicar isso é dessa maneira, né? Aí o versículo 11 e 12 diz assim, ó: nisso aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Aí são 2 versículos falando. Esses versículos, Abrão fala sobre, o texto fala primeiro sobre as aves, né, que vem sobre as carcaças, né, sobre as partes que foram elementos, foram removidas, e alguns textos, nesse texto que eu li, essa tradução traz aves de rapina, mas a tradução mais literal é a palavra corvos, né, corvos, que assim, quando a Bíblia fala desceram, né, desceram corvos sobre as carcaças, essa palavra no sentido literal dela, no hebraico, tem a ver com atacaram os despojos. É como se, o que é o despojo? O despojo é a sobra da guerra, o que resultou da guerra do lado perdedor, que o lado vencedor tem direito. E aqui, o sentido literal do texto que fala que desceram sobre as carcaças e os enxotou, e Abraão os enxotou, porque Abraão tinha enxotado, já que aqueles animais estavam já ali, já eram carcaças, né? Porque não foi uma batalha, esse foi o ponto, não foi uma guerra, e Abraão não perdeu a guerra ali, era o sinal de uma aliança. Então Abraão não permitiu que as aves pudessem se aproveitar daquele momento, daquele elemento que queria animá-los. E interessante que essa passagem revela o quanto que às vezes alguma tradução ou outra ela pode fazer entender, né? Nesse caso aí, por exemplo, o Levítico diria que a carcaça de um animal morto ela é abominável, mas como fazia parte de uma aliança, aquilo não foi abominável diante dos olhos do Senhor, e Abrão por isso segurou e manteve firme e forte a sua convicção. Mas a Bíblia diz que logo depois, né, o sol se pôs, Abrão caiu em um sono profundo, né, um sono profundo. E esse sono profundo, a Bíblia fala assim, ó: e Abrão foi tomado por sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes, né? Essas trevas, na verdade, é porque o sol havia se posto, e então ele dormiu, mas só que o que a Bíblia chama de apavorantes é porque ele começou a ter sonhos, né? Durante esse sono, né, profundo que ele teve, né, o sol se pôs, ele cansado estava, dormiu, ele começou a ter sonhos, e esses sonhos são revelados justamente nos capítulos seguintes, né? Esse texto já começa a demonstrar, foi o sentimento, né, que Abrão teve pelo que viria, né? Então, antes de Deus revelar, Abrão começou a sentir já o medo, o terror, se apavorar com o que haveria de se dizer. E aí Deus começa então a revelar em sonho para ele, né? Que diz assim o texto: então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Né? Então aí é o primeiro ponto. Tem muita discussão nesse ponto, né? Porque a gente vai ver isso aqui agora. Então aqui Deus ele fala que após o nascimento de Isaac, veja só, amados, o estudo judaico diz que foi após o nascimento de Isaac e até a saída do povo lá de Israel, né, lá com Moisés, da libertação, o período foi de 400 anos. Né?
Então Isaac tinha 60 anos quando Jacó nasceu. E o que diz, o que segundo os judeus, o período que eles passaram lá na terra de Egito foi de 210 anos e não de 430 anos, como muita gente fala, né? Porque Jacó, segundo Gênesis 47, versículo 9, até eles irem para lá, para o Egito, eles peregrinou durante 130 anos. Então 60 anos de Isaac, quando teve Jacó, mais 130 das peregrinações de Jacó, dá 190, menos 400, 210 anos, né? Mas existe um entendimento lá, de acordo com Gênesis capítulo 1, de que, Gênesis não, Êxodo, né, capítulo 1, de que tem 430 anos. Isso é uma dicotomia matemática e de tradução que precisa ser resolvida, que no tempo oportuno nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, na verdade, é a soma, porque Deus ele não erra nunca. Então é a soma desses períodos de tempo que perfazem 400 anos. E Deus ele fala que eles vão ficar num local que não é a terra deles. Não é a terra deles, né? Então, mais adiante nós vamos ver lá que Abraão ele peregrinou na terra dos filisteus, né? Ele peregrinou em outros locais que não eram os locais aonde esse povo estaria. Mas aí o versículo seguinte diz, né? Mas eu castigarei a nação a que servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Então aqui, essa palavra diz que essa nação que escravizou o povo judeu, essa será uma nação que será julgada, castigada, né? Na Bíblia, ao longo da Bíblia, nós vamos ver que ainda foram mais, além do Egito, foram mais 3 nações que foram julgadas por Deus, né? Isso se revela lá em Daniel, por ter escravizado o povo judeu, que foram os babilônios, os persas, os gregos, os romanos, que também pereceram, né, diante de Israel. E a grande riqueza, isso a gente vai ver lá em Gênesis 12, quando eles saem do Egito, né, eles saem com um espólio muito grande, ou seja, eles levaram muito ouro, muita prata lá dos egípcios, mas mais na frente a gente estuda, agora não, né? E o versículo seguinte diz assim: você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. O que é que isso quer dizer? Que Abraão ele não verá esse momento ruim de Israel, muito pelo contrário, ele terá sempre paz, né? A sua recompensa, inclusive pela sua obediência, pela sua fé, era isso. Mas quando fala sobre os seus pais, tem um detalhe interessante. Por quê? Porque Terá, o pai de Abraão, era um idólatra. Então é estranho o fato de Deus dizer que ele vai terminar os seus dias ao lado do idólatra, mas também é notório que aí há uma indicação de que Terá também se arrepende e se volta ao Senhor, né? E aí ele fala que ele será enterrado em boa velhice, né? Então a Bíblia fala que Abraão, né, viveu, né, o seu tempo, e ele morreu 5 anos antes até do seu tempo apropriado, certo? Por que ele morreu 5 anos antes do seu tempo apropriado? Tem uma revelação interessante, que é porque Esaú se rebelou contra Deus. Abraão era vivo, o tempo de Esaú e de Jacó e de Isaac, Abraão era vivo,
ainda, né? Isaac teve com 60 anos os seus filhos, e Abrão não chegou, ele morreu 5 anos antes para não ver Esaú se rebelar contra Abrão, né? Contra Abrão. Aí o versículo, vamos ler o versículo seguinte: e na 4ª geração os seus descendentes voltaram para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O versículo fala 4ª geração, e essa 4ª geração significa a geração posterior a Abrão, ou seja, eles vão para o Egito e permanecerão lá 3 gerações, e a 4ª voltará para essa terra. Então essa 4ª geração é quem eles descem, voltam, né, com Moisés. Então, contando as gerações, né, as gerações contando a partir de Jacó, você vai ter Jacó, você vai ter Judá, você vai ter Pérez, Ezron e depois em Caleb, o filho de Jefoné. Esse daí é que é nessa geração, essa geração de Caleb é a geração, que é a mesma geração de Josué, certo? Se conta essa geração a partir de Judá, porque Judá é digamos assim, o precursor, né? Através de Judá que se faz a contagem dos tempos, porque Judá foi que gerou Davi e assim por diante. E por que se fala esse texto interessante aqui, ó, que ele fala? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que é que isso significa? O que é que isso significa? Significa o seguinte, que os amorreus ainda não tinham cometido o suficiente para que ele fosse expulso de sua terra. Ele não exige castigo de nenhuma nação até que a medida seja completa. A sua medida só se completa quando o pecado se completa. E até então ali os amorreus ainda não tinham passado por nada disso, né? Isso é uma coisa um pouco complicada, porque isso é uma coisa que está relativa lá, né, ao termo do Antigo Testamento. Se você tiver alguma dúvida com isso, você pergunta que eu dou uma explicação mais aprofundada. E depois que o sol se pôs, vamos ver o versículo seguinte, né? Depois que o sol se pôs, veio a escuridão, e eis que um fogareiro, um borrão fumegante, né? Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou entre os pedaços dos animais, né? Então aí o sol se pôs, ficou tudo escuro, uma fornalha fumegante, uma tocha fumegante passou por aqueles animais, né? Então a Bíblia fala que isso são construções sintáticas. Aconteceu que um fogo passou, né? Na verdade, falando de uma linguagem bem definida, o fogo desceu. Mas quando isso aconteceu, quando o sol se pôs, que o dia escureceu, então ali veio essa fornalha fumegante, esse fogo que desceu e queimou os sacrifícios. Vamos dar uma lidinha um pouquinho mais aprofundada sobre isso, que diz assim: o bezerro e a cabra, o carneiro, de acordo com a lei mosaica, ele já tinha falado sobre tudo isso, deveriam ter um ano, e por isso que eram 3 ovelhas, 3 cabras e 3 cabritos, né? E a palavra, na verdade, que foi traduzida por 3 anos, são 3 ovelhas, né? Versículo 18 a 21, nós vamos ler agora. Deus confirma a aliança com Abrão e a entrega dos povos à terra e à descendência. Quer dizer que naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Então aqui é Deus reafirmando a aliança, né? E aqui ele fala sobre esse povo, né? Quem são esses povos? Primeiro os queneus, os quenitas, né? São 10 nações listadas aqui. Ele deu a eles apenas a terra das 7 nações.
cujas terras não foram dadas. Edom, Moabe e Amon. Aqui é porque, apesar de serem 10 nações, Deus deu somente a de 7. A de Edom, Moabe e Amon não foram dadas. Agora dos queneus, dos cadmoeus, dos quenezeus, esse daí Deus. E essas outras nações, todas elas acabaram sendo tomadas em possessão depois lá no tempo de Josué. Então esse aí foi o capítulo 15 do livro de Gênesis. Se ficou alguma dúvida, é um texto muito denso e ele é repleto de muitas interpretações, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é um texto de origem judaica, então tem muita simbologia judaica também aí no meio, para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda, certo? Mas é importante que você entenda, é importante que você, aluno, entenda que o principal objetivo desse texto é, primeiro, certo? São os 3 pontos principais. O primeiro ponto é a da reafirmação da aliança com Abrão, que representa essa afirmação completa da aliança que Deus tem conosco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o estabelecimento do cumprimento de bases dessa aliança, onde Deus estabelece de fato que irá cumprir, e esse cumprimento foi fundamentado na crença de Abrão. Abrão creu e aquilo foi-lhe imputado por justiça. E finalmente o terceiro ponto, que é o ponto da profecia, da relação profética que Deus estabelece com Abrão, predizendo o que iria acontecer no futuro, mas já garantindo que no final tudo ia dar certo, né? Então, para nossas vidas, ainda que nós estejamos passando por provações, por dificuldades, por lutas, no final tudo vai dar certo. Amém? Então que Deus abençoe e até a próxima aula.